Olá, gente, graça e paz. Olha aqui, tudo bom? Vamos para mais uma reflexão sobre as parábolas de Jesus. E a parábola de hoje é a parábola do pai e dois filhos. Está lá em Mateus 21, 28 a 32. E o texto bíblico diz assim: Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha dois filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas esse filho lhe disse: Não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: O primeiro. Então Jesus lhes revelou: Com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Então, Jesus está aqui no templo. Essa é a última semana dele em seu ministério antes de ser crucificado. Ele tem assuntos a tratar no local que era o centro da vida religiosa e política de Israel. E ele tem urgência em ensinar tudo quanto pode, a todos quanto pode, da maneira como pode. O foco aqui, nesse momento e lugar, são os líderes religiosos da nação, seus maiores inimigos, digamos assim, contra quem ele direcionou boa parte das críticas de seus 3 anos de ministério. Se você for ler as escrituras até aqui, boa parte dos ensinamentos de Jesus são combatendo justamente aquilo que as lideranças religiosas estavam fazendo de errado, tá? E não seria diferente dessa vez. Ele se dirige àquele público-alvo, ou seja, em primeiro momento, ele se dirige aos líderes religiosos, mas entenda que como pano de fundo também estão presentes nessa cena os seus discípulos e uma boa multidão. E ele lhes propõe mais uma parábola do pai e seus 2 filhos. E qual o significado dessa parábola? O pai dessa história representa o nosso Pai Celestial, isso acho que é meio óbvio, né? Os 2 filhos representam os 2 tipos de pessoa que Jesus encontra ao seu redor, pessoas comuns e os líderes religiosos. É uma parábola que muito se parece com a do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, de 11 a 32. Mas o propósito dessa parábola é nos ensinar sobre o arrependimento e a obediência, mais do que sobre filiação. Jesus não discute aqui se aqueles líderes religiosos seriam filhos ou não seriam filhos. Talvez para não inflamar ainda mais a multidão, ele pressupõe ser todos filhos. E isso já seria ofensivo bastante, na medida em que ele considera em pé de igualdade prostitutas e publicanos com os fariseus, escribas e mestres da lei. Pois para aquelas outras pessoas eram meros pecadores, digamos assim, indignos da graça de Deus e menos ainda de serem chamados filhos, que dirá mesmo comparados a eles, né? Percebam que o pai chama ambos os filhos ao serviço e o primeiro lhe diz não, o que revela a rebeldia explícita, condizente com o comportamento dos pecadores, que afinal eram isso mesmo. Jesus em nenhum momento ignora sua condição nem minimiza sua necessidade de arrependimento. Ao contrário, ainda no verso 29, vemos ele dizer que esse filho mais tarde, arrependido, foi. Muitos tardam a se arrepender, demoram para refletir em seu status de filho, algo que vem com sua própria parcela de responsabilidades para com o pai, seus irmãos e os interesses da família. No caso da parábola que a gente leu, o serviço na vinha. Jesus prossegue falando do segundo filho, a quem ele identifica com os religiosos, no verso 30, que após o pedido do pai responde prontamente ou imediatamente sim, mas acaba por não ir. Assim é muitas vezes o religioso, por fora apenas, aparenta obediência, piedade, mas é apenas fachada, uma casca. No fim do dia, nem sempre podemos contar com ele. O ponto então é sobre obediência e arrependimento. Quem obedeceu? Obediência, na verdade, é o cumprimento imediato de uma ordem. Dessa forma, ambos desobedeceram. Ambos eram pecadores, mas apenas um se arrependeu. O primeiro filho, o rebelde, entre aspas, foi lá e fez o que lhe tinha sido pedido.
na prática demonstrou sincero arrependimento, pois não ficou só em promessas vazias. Isso é tão claro que até os religiosos respondem corretamente ao questionamento de Jesus. E quanto a nós, será que temos refletido em nossas vidas com relação ao que Deus tem pedido de nós ou a nós, especialmente no tocante ao serviço do reino? A conclusão da parábola encontra-se no final do verso 31 e verso 32, quando Jesus manda a real. Em primeiro lugar, os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Novamente, Jesus foi ofensivo, mas de maneira polida. Presta atenção, ele não disse que não havia lugar no reino para aqueles homens. Ele disse que todos precisam se arrepender e que a religião muitas vezes nos impede de ver isso. Ou seja, nossa vida de rituais pode esconder um coração orgulhoso e que tem dificuldade de reconhecer que somos pecadores, carentes da graça e do perdão de Deus. Nossa arrogância religiosa nos faz considerar-nos superiores a outros que, em sua fraqueza, já clamaram por socorro divino e que, portanto, já experimentaram salvação e libertação que também precisamos. Então, esse foi o primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, o recado de Jesus não poderia ser mais claro. Em vez de uma fé teórica, obras que demonstram que cremos. O caminho da justiça de João Batista é o caminho do reino de Deus de Jesus, um caminho de arrependimento, fé e obediência à palavra de Deus para mim e para vocês, ontem e hoje. Sejamos religiosos ou prostitutas, porque todos somos pecadores, mas todos somos chamados a ser filhos e a servir na obra do Pai. Amém? Se esse vídeo abençoa a sua vida, curta, comente, compartilhe. E Deus abençoe sua semana.